Boa noite a nossa live de quinta, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Janaína Padovani, especialista em gestão de laboratório, e eu tô aqui todas as quintas, 20 horas, para a gente bater um papo sobre gestão. Então vamos começar mais essa noite. Então vamos lá, gente. Gente, nós estamos entrando meio do ano aí, né? Olha só, já foi todos esses meses, né? A gente está em julho. Então, julho já é uma hora, assim, para a gente parar e pensar como é que foi, né? Porque já foi metade de um ano, né? Parece, assim, que foi ontem que começou o ano e a gente já está na metade do ano. Então, o assunto de hoje vai ser sobre isso, né? O que a gente pode fazer aí para marcar, né? Esse meio de ano. Mas eu vou esperar mais um pouquinho o pessoal entrar. Nossa, que legal, viu? Sejam bem-vindos aos alunos dessa nova turma, né, que entraram agora. Semana que vem a gente já vai ter um encontro para eu conhecer cada um de vocês, para eu saber de onde vocês são, como que é o laboratório de vocês. Semana que vem a gente está junto lá via Zoom, né? E que legal também que tem um monte de alunos das outras turmas, né? Hoje tá bem assim, nutrido dos alunos aqui. Que legal, fico feliz. Mas vamos lá, gente. Então, conforme o pessoal vai entrando, eu vou recapitulando e a gente vai indo, né? Vamos falar, então, um pouco do planejamento, né? Eu acredito que esse meio de ano, assim, quando chega no meio do ano, é hora de parar e dar aquela analisada, sabe? Se ainda não fez. Eu acredito que a gente sempre tem que estar olhando para o nosso negócio, olhando para a nossa empresa, né, do nosso laboratório e vendo o que a gente vai ajustar. Porque aí, lá no começo do ano vocês já sentaram, já fizeram todo o planejamento do ano, né? Então tem que ficar olhando sobre isso, porque tem muita gente que não gosta de fazer planejamento porque acha que, vou fazer planejamento, aí depois as coisas mudam e aí a gente acaba sendo uma perda de tempo, né? Só que o planejamento, ele é muito importante para a gente poder mensurar, sabe? Ver se está no caminho certo, ver onde quer chegar. Então, o planejamento é muito importante. A gente precisa começar a trabalhar com isso. E tudo que eu falo é tanto no laboratório como até na nossa vida, sabe? Se a gente tem a nossa vida organizada, a gente é muito provável que tenha um laboratório organizado. Se a nossa vida já é desorganizada, muito provável também que o seu laboratório é desorganizado. Por quê? Primeiro a gente tem que se organizar na vida, né? E aí as coisas vão fluindo. Então, quando você tem uma vida mais organizada, tudo mais, você é mais fácil eu falar assim, se eu olhar para tua vida e ver que tua vida é organizada, é mais fácil eu falar, não, aquele lá, o laboratório dele é organizado. De repente ainda não sabe os meios, né? Não sabe como fazer, como agir para organizar de uma forma mais simples, de uma forma mais efetiva, né? Aí é outros 500, né? Quer dizer, não tem conhecimento para isso, mas não, lá, ó, mas não que não seja organizado, que as pessoas precisam, tá vendo os filtros, fica aparecendo um monte de frase junto. Então as pessoas elas precisam se organizar, né? E aí como é que a gente faz? Então a gente no começo do ano a gente não faz um planejamento? Mas só no começo do ano que eu posso fazer um planejamento? Não. Qualquer hora é hora de fazer um planejamento, sabe? Qualquer hora é hora de você sentar e parar. Vai chegar um momento que você vai precisar parar e olhar o que você está fazendo do teu laboratório, da tua empresa, o que você precisa fazer. Porque se você não parar, se você só vai embolando, como eu disse agora há pouco, a gente piscou, já foi 6 meses, né? Já se passaram 6 meses, a gente já tá na metade do ano, e aí tudo aquilo que a gente prometeu que ia fazer no final do ano não fez nada. Então, assim,
hoje eu quero trazer para vocês essa reflexão de chegar, de parar, de se organizar, de ver assim, vou colocar uma data para fazer uma reunião com o pessoal do laboratório, para fazer uma reunião com a minha esposa, com o meu esposo, vou sentar, vou ver o que a gente tinha marcado, ou eu não marquei nada, então vamos marcar o que dá tempo de fazer ainda esse ano, o que eu consigo fazer realmente, o que está dando certo, o que não está dando certo. Esse planejamento, daqui para frente, o que vai fazer? Porque quando você começa a entender o que você precisa fazer, o que você precisa aprender a fazer, né? Aí você começa a ir na direção, né? Ir na direção certa, porque o primeiro passo para a mudança é a consciência. Então eu te convido a pegar esse mês, assim, ó, que ainda falta 6 meses, e começar a fazer o planejamento daqui para frente, para chegar no final do ano e realmente ter novas projeções para o ano que vem e tudo mais, né? Então, primeira coisa que a gente tem que fazer é enxergar um objetivo. Ir lá, colocar o objetivo no papel e entender, peraí, eu tenho esse objetivo. Agora, o que eu preciso fazer para concluir esse objetivo? Então, nós vamos destrinchar esse objetivo em metas, destrinchar esse objetivo em várias ações que fique mais fácil para realmente chegar no objetivo final. Porque quando você coloca um objetivo muito grande e coloca muitas coisas a serem feitas, a tendência é não fazer, né? A tendência é não fazer. Então, quando você consegue colocar um objetivo e esmiuçar esses objetivos em várias ações pequenininhas, bem, sabe, umas ações pequenas, assim, mais leve, quando você vê, você já começou a fazer. Então, assim, não é do 0 ao 80, sabe? Do 8 ao 80, porque às vezes a pessoa ela nunca fez nada no administrativo do laboratório e ela fala assim, não, mas eu preciso fazer o administrativo do meu laboratório. Então eu quero ficar das 8 às 18 no administrativo do meu laboratório porque eu preciso fazer o administrativo do laboratório. Só que não tem ninguém para atender o telefone de repente ou para realmente ir para a bancada. Então isso ela tudo bem, às vezes ela consegue fazer isso em um dia, às vezes ela consegue fazer isso em 2 dias, às vezes ela não consegue fazer nem em meio período. Por quê? Porque ela nunca fez nada e de repente ela quer fazer tudo de uma vez. Então, trava que seja meia horinha do dia para você olhar para essa parte administrativa do seu laboratório. Trava essa meia horinha para você realmente deixar a bancada. Eu sei que você gosta da bancada, mas você olhar o que você pode fazer no seu laboratório para ele crescer, o que você pode fazer no laboratório para que ele consiga sobreviver sem você. Ai, Janaína, mas eu sou o único protético, então como é que o meu laboratório vai viver sem mim, né? Ok, mas assim, até quando isso? Sabe? Você tem essa projeção de trabalhar sozinho para o resto da sua vida, ou você tem um sonho ou um objetivo de repente você começar a trabalhar com outras pessoas. Então é isso que vocês têm que começar a colocar no papel, é olhar o que realmente vocês querem e não daqui coisa de imediatismo e nem achar, não vai acontecer realmente de um dia para outro, mas olhar a longo prazo, né? Daqui 2 anos, daqui 5 anos e começar a fazer esse balanço. Pensa comigo. Então, eu quero que vocês até me respondam aí. Se algum de vocês, mas é para responder, tá? Enquanto vocês me respondem, eu vou tomar a água aqui. Então, assim, me respondem eu tenho que ser mais objetivo para você me responder. Me responde com se vocês têm objetivo claro para o que vocês querem dar do laboratório de vocês para daqui 5 anos. E 2, para quem nunca pensou nisso, nunca pensou em nada de projeção para o laboratório. Vai aí, eu vou esperar um pouquinho que eu sei que dá um delayzinho para responder. Então,
para quem já tem uma projeção daqui 5 anos e 2 para quem nunca pensou em nada. Só o Thiago? Olha que legal, hein? Legal. Jarbas, Alícia, a Tarsila, Prates. Oh, show de bola. Ó, show de bola. Bastante gente até que pensa, né, de já fazer essa projeção. Tem um e-mail que pensa mais ou menos, né, Kátia? Tá bom. Penso, mas não penso. Só penso mais ou menos. Ótimo. Então, assim, o primeiro passo é esse, né? Você ter um objetivo. Aí, esse objetivo, ele tem que estar claro na tua cabeça. Só que só ter um objetivo, ele não vai ser suficiente para que você chegue lá, né? Ai, que legal! Eu tô até orgulhosa de vocês, gente. Todo mundo tem um objetivo. Ô, William, obrigada. Então, quando você tem um objetivo claro, mas você não tem o que você precisa fazer para você realmente concretizar esse objetivo, lembra que eu já falei, assim, quem me acompanha já deve ter escutado eu falar isso. Quando a gente tem alguma coisa que a gente quer, mas a gente não tem uma data para acontecer, a gente não tem exatamente o que precisa fazer, na verdade esse objetivo é um sonho. Então eu tenho um sonho, ok, eu tenho um sonho. Só que quando o sonho, você não faz nenhum movimento, você não faz nenhuma ação para ir atrás dele, ele realmente ele vai ser só um sonho. Então ele vai ficar ali. Mas sabe o que vai acontecer? Quando chegar daqui 5 anos, você vai ter ainda o mesmo sonho, né? Ou de repente você até muda, porque a gente muda, às vezes a gente muda, né, de ideia no meio do caminho aí, de repente a gente quer uma coisa e mais pra frente a gente muda. Não tem problema mudar. Mas aí o que acontece? Se eu não tenho um passo a passo para isso, para esse objetivo, ele realmente fica no sonho. Então, esse sonho, ou ele cai no esquecimento, ou ele fica lá realmente só no sonho, ou eu mudo, ou simplesmente eu fico frustrada. Por quê? Porque eu tinha esse objetivo na minha vida e eu falo, nossa, eu tenho. Quando a gente vê, já passou, né? Porque já foi, ó, a gente entrou em 2023, a gente já tá aqui no meio do ano, já passou meio do ano. Então, assim, quem prometeu que ia emagrecer 10 quilos no começo do ano só tem 6 meses agora acaba ficando muito mais pesado, né? Perder. Porque quando você perde, você fala que vai emagrecer em 10. Olha que coisa interessante, gente. Quando você fala que vai emagrecer 10 quilos lá no final do ano, se você tem 12 meses, você não vai perder nem 1 quilo por mês. Só que aí, conforme vai passando os meses, igual agora você resolve acordar. E agora, porque a gente tá no meio do ano, você resolve acordar. Só que agora, só falta 6 meses. Então agora você não precisa perder só menos que 1, você vai precisar perder mais que 2, né? Você vai precisar perder aí mais ou menos né, um e pouquinho, quase 2, né? Para você poder realmente chegar no seu objetivo. Então, o que eu quero trazer para vocês? Tenha bem claro, aquilo que você quer. Muito claro. Aquele objetivo, assim, com todas as entrelinhas certinho, para sua mente ter aquilo bem claro, sabe? Bem claro do que você quer. Quando você faz isso, a sua mente ela consegue entender melhor, né? Sem entrelinhas. Então você vai ter muito bem certinho, muito bem elaborado o teu objetivo. Então, quando você dá essa clareza para sua mente, aí você vai para o segundo passo. Aí o segundo passo qual que é? Peraí. Quais serão os meus passos? Aí, quais serão os meus passos? Aí você vai ter que ir um por um e o mais leve possível para que você consiga realizar esse seu objetivo.
Porque quando você pensa há 5 anos na frente, gente, é muito tempo, né? Por mais que um objetivo seja bem grande, bem estabelecido, é tempo. Só que o que acontece é que a gente não tem isso claro na nossa mente. Então a gente não tem o passo a passo, a gente não tem as ações que a gente precisa, a gente não tem os recursos que a gente precisa ter. Então, nisso você começa a olhar qual curso você precisa fazer, o que você precisa desenvolver melhor, o que você precisa aprender, quem que você precisa treinar, quem que você precisa contratar, qual função você precisa criar dentro do seu laboratório. E aí você começa a ter tudo isso de clareza. E aí vai ficando muito mais fácil para você conseguir conquistar seu objetivo. Então, o meio do ano agora é marco para você sentar e refletir em tudo que você fez esse semestre e começar o outro semestre já de uma maneira totalmente renovada, como se fosse o começo do ano, como se fosse as ondinhas lá que você está pulando. Então, entrar lá, olhar e ver o que tem para fazer pela frente, ok? Esse é o marco dos 6 meses. Tá legal, gente? Isso daí ficou claro, né? Porque não tem mistério nenhum. Coloca data para acontecer e coloca realmente as ações. Cada passo, passo a passo, para vocês poderem ir atrás dos seus objetivos e conseguir conquistar o que vocês querem, ok? E entrou mais gente aqui. Aos meus alunos que estavam aqui, sejam todos bem-vindos, né? A nova turma que vai começar agora. E. Deixa eu. Não, eu ia baixar aqui, mas não dá. Gente, lembrando que todas as quintas a gente tá aqui, eu tô aqui para responder as perguntas, as questões que vocês têm sobre gestão, tá? Então vocês podem deixar no direct e tudo mais e colocar aqui nessa caixinha de interrogação também as perguntas, tá bom? E aí a gente vai respondendo. Boa noite. Início da profissão na prótese está sendo difícil. Oi, Tamires. Tamires, o início, o que acontece? Não vamos falar difícil, vamos falar desafiador. Todo início é desafiador, tá? E para quem também já está ali na rotina, também tem seus desafios. Cada um está numa fase, cada um vai ter um desafio diferente. Qual que geralmente é o desafio de quem está começando? É de não ter clientes e não saber ser visto, né? Como é que eu vou me mostrar? Como é que as pessoas vão me conhecer? Eu não conheço nem conheço clientes, não conheço os dentistas, também não sei como chegar. Então, essa é a grande preocupação na maioria das vezes. Mas acontece que, além de vocês que estão começando, também tem o pessoal que está aí há muito tempo e tem essa dificuldade também de não ter como introduzir, como chegar nos clientes e tudo mais. O que a gente tem que ter em mente é assim, quem não é visto não é lembrado. A gente precisa sempre realmente estar inovando, estar ali mostrando de alguma forma. Olha lá, o Prates está falando, início, meio e fim. Por quê? Porque é verdade, viu, o Prates? Não deixa de ser, eu sei que você está brincando, mas não deixa de ser uma verdade. Por quê? Realmente, cada um vai ter uma fase diferente, vai ter uma dificuldade diferente. Quem está começando, às vezes, não tem cliente nenhum. Mas, às vezes, quem está no meio, vamos dizer assim, tem pouco cliente pelo tanto que teria de custos e tudo mais. E às vezes quem tá no fim, já, às vezes, fim não, né? Mas assim, às vezes a pessoa já tem uma evolução que ela já tá tão embaralhada na coisa ali, que às vezes está num buraco que também não se vê saída. Às vezes tem laboratório aí de 15, 20 anos que tá dentro de um buraco e não vê saída. Então o que eu falo é assim, quando a pessoa começa a falar, ai, mas tá difícil receber, tá difícil
cliente, tá difícil, mas tá difícil para todos, não é só para um ou para outro, é difícil para todo mundo, então é desafiador para todo mundo. Só que se alguém conseguiu, então você tem que olhar assim, peraí, eu também consigo. Então eu vou olhar, eu vou entender qual que é o movimento que o pessoal tá fazendo aí, para eu poder fazer. Eu vou fazer diferente, eu não vou agir como a manada, eu vou fazer diferente para realmente fazer de uma forma que você seja visto, né? O que acontece, a maioria das vezes, é que a pessoa ela não tem paciência. Quando você começa, vou começar um Instagram, ok, começa o Instagram, acha que todo mundo que vai ver uma foto sua vai vir como cliente? Por mais que o trabalho seja bom, que o trabalho seja reconhecido, não é assim, né? O negócio é passos de formiguinha. Meus alunos sabem que eu sempre uso esse jargão, né? É passos de formiguinha, porque você tem que ser constante no que você faz. Tem que estar ali fazendo, repetindo, até que um dia o negócio vai dar certo para você. A maioria dos clientes, se eles estão contentes com o laboratório, eles não têm o porquê abrir a porta para outros laboratórios. E isso também é bom para você, porque a partir do momento que você pegue um cliente que também é assim, você sabe que você vai ter um cliente parceiro, que você sabe que vai ser um cliente que vai ser fiel a você também, que ele também não vai, depois que você conquistou, você também não vai perder ele. Então tem todos os lados, tem todos os lados. É, Quando o negócio é tão difícil que ninguém consegue, que isso a gente não tem, se a gente olhar para todos os laboratórios, sempre tem quem consegue o que a gente não consegue. Então, se existe, é porque tem como, né? Então, que é fácil? Não, pode não ser. Algumas coisas acontecem, a gente fala assim, mas isso é comum. Ok, não é. Pode ser comum, mas não é normal. Então, algumas coisas que acontecem sempre, cliente nenhum paga. Não, peraí. Pode ser comum, realmente. A maioria dos laboratórios tem reclamação de cliente que não paga, mas não é normal. E se não é normal, é disfunção. Se é disfunção, a gente precisa fazer alguma coisa para corrigir. Agora, você imagina, aquele que fez todo o processo direitinho lá de um cliente novo, colocando um cliente novo, com um cadastro bonitinho, com uma consulta de repente, mostrando as regras do laboratório, o jeito que faz o fechamento no final do mês, como que é os recebimentos, quais os meios de pagamento, como que é a forma de pagamento, se é parcelado, se é à vista, se não é. Mesmo essas pessoas fazendo isso, tintim por tintim, ainda assim acontece de um ou outro ter uma certa inadimplência, por exemplo, imagina aqueles que não fazem nada. Mas assim, qual que é a porcentagem de inadimplência naquele que faz tudo certinho e qual que é a porcentagem de inadimplência naqueles que não tem nada, que não tem regras, que não tem base, que não tem sustentação nenhuma? Qual que é? Então, com certeza, por mais que seja difícil, o que tem mais embasamento, o que tem que deixa as regras mais claras, que tem mais organização dentro do laboratório e tudo mais, tanto na parte financeira como na parte da produção, com certeza eles vão ter menos prejuízo do que aqueles que não têm nada, né? Então, assim, que tem uma porcentagem? Sim, pode ter, mas vai ser bem menos. E qual que você quer ser? Você quer ser essa porcentagem que realmente não tá nem aí, deixa, só vou trabalhar e põe, trabalho, ou você vai ser a porcentagem que, peraí, eu realmente tenho uma empresa, então eu vou sentar um tempo aqui, vou organizar, vou fazer minhas regras, vou fazer um modo e vou começar a educar meus clientes, vou começar a fazer um trabalho com os meus colaboradores para que eu consiga fazer todo mundo falar a mesma língua, para todo mundo realmente ter e conseguir ter os resultados, conseguir trabalhar de uma forma que todo mundo tenha o que quer. Então, assim, a gente
que é empregador, a gente tem que pensar nos nossos colaboradores também como eles são a razão também de fazer com que tudo rode. Então a gente tem que começar a pensar de todos os lados. O nosso cliente, em contrapartida, ele precisa do nosso melhor. Então tem o cliente, a gente agora que é empregador, nós somos basicamente cobrados por quem? Pelos nossos clientes. Os colaboradores são cobrados por quem? Por nós. Então, aí a gente entra numa cascata de sempre um fazendo o melhor do outro. Então, não tem aquela ilusão que depois que vira patrão não vai ter encheção de saco ou tá tudo lindo, porque não é assim, a gente sabe que não é. A gente sabe que a atenção e toda a cobrança vai ser bem maior. Então, cada um exercendo uma função, mas no modo geral, cada um tem o mesmo objetivo, que é realmente o mesmo objetivo que eu falo, assim, de usufruir, de viver, de fazer o seu melhor. Então, a gente precisa realmente ficar cada um na sua função ali, no seu objetivo, né? Procurar o cliente, ter o cliente, aí a gente acaba dando espaço para o nosso colaborador, o colaborador, através do serviço dele, ele vai ganhar o dinheiro dele para ele fazer as coisas com a família dele, a gente entende? Então, todo mundo precisa de todo mundo, né? Acho que eu fui um pouco confusa, que eu falei, mas na verdade é uma engrenagem. Então, todo mundo precisa de todo mundo. Então, a gente precisa encontrar realmente o modo para que a gente faça o nosso melhor de todas as maneiras para que a gente entregue o que realmente a gente está prometendo, tudo para a gente ter os nossos objetivos alcançados. Porque senão não tem sentido, né? Acaba não tendo sentido. Não tem um propósito. Vamos ver aqui. Acho que tinha uma perguntinha que sumiu. Bom, vamos lá. Eu era vigilante de carro forte e fiz o curso de prótese. Hoje eu não me vejo trabalhando em outra área. Olha que legal, o Prates. Você sabe que eu vejo bastante, Prates, a prótese é uma profissão muito linda. Eu sou apaixonada pela prótese. Gente, eu não sou protética, tá? O Eric, meu esposo, que é protético, então por isso que eu entrei, né, no laboratório e entrei nesse mundo da prótese, mas eu acho muito lindo tudo isso, né, e eu vejo uma possibilidade enorme, uma profissão além de gratificante, uma profissão que realmente a pessoa pode ser muito bem sucedida financeiramente com a prótese também, e só que assim, quando a pessoa está, às vezes, quando é início de carreira, digamos assim, que é um adolescente, tem 17, 18 anos, sei lá, vai lá, faz o curso, entra no laboratório, ou 14, 15 anos, pai, vai lá entra no laboratório, faz o curso, volta. Aí é uma coisa, aí a pessoa começa a crescer, né? Ela vai ganhando um pouquinho, ela vai crescendo, crescendo, crescendo. Quando a pessoa ela já trabalha em outro lugar, ela vai fazer o curso e tudo mais e volta para o laboratório, aí fica um pouco mais complicado porque de repente essa pessoa ela já pai de família ou ela já ganha bem em outro serviço e aí ela fica naquela história de migrar, né, da profissão, de vir fazer essa transição. Mas aí acaba demorando um pouquinho para de repente ela ganhar o mesmo tanto que ela já ganha em um serviço que de repente ela só ganha o que ganha porque faz muito tempo que trabalha lá, tudo mais, mas não é uma carreira, né? Eu não vou nem dar exemplos para não ser mal interpretada, mas assim, não é uma carreira. E aí a pessoa acaba não exercendo, né? Acaba não vindo para o lado da prótese com medo disso, né? Porque não vai ter. E é lógico que quando ela entra no mundo da prótese, ela não vai ganhar realmente a mesma coisa que ela ganhava num serviço que de repente ela tá lá há mais tempo e acaba ganhando. Só que a prótese ela tem um leque muito grande e ela tem sim, gente,
condições de dar um retorno muito bom. Mas às vezes a pessoa ela acaba trabalhando de uma maneira errada, né? E tem uns que não conseguem enxergar isso. Outros enxergam, mas muitos não enxergam. Muitos acham tudo muito normal. E aí acaba, né, aquilo que eu falei, às vezes não é que é normal, é que é comum. Então eu escutava muito quando eu acompanhava o Eric nos cursos, que aí eu ficava assim, eu não vou responder, não vou falar nada, que eu vou ser a chatona, né? Porque alguns assim, alguns protéticos assim, se engrandecia de falar que passava a noite dentro de um laboratório de 10, 11 horas, ou às vezes até dormia, ou às vezes que tinha colchão dentro do laboratório, ok, mas isso é disfunção, não é normal. Não, isso é normal, mas não é comum, é disfunção, porque um dia ou outro você ter que ficar um pouco mais tarde no seu laboratório, ou vocês que estão começando agora, não achem também que quem está começando agora, 6 horas, de repente vocês não conseguem realmente estar em casa. Mas isso tem que ter prazo para terminar, né? Isso não pode ser uma coisa que a vida inteira foi assim e vai ser sempre assim. Não, se tá acontecendo isso é porque tem alguma coisa errada. Ou tá cobrando barato demais, por isso que tá tendo muito serviço, ou tem muito serviço, tá precisando contratar, ou não tem dinheiro, então realmente está cobrando barato, ou realmente de repente tem muita inadimplência e aí tem que trabalhar mais porque tem as contas para pagar e não entra dinheiro. Então tem que encontrar qual que é o problema, qual que é ali a raiz do problema para poder sanar. Mas falar para mim que a prótese é ruim ou que um laboratório de prótese não é lucrativo, isso realmente a gente precisa olhar para isso com carinho, né? Olhar direitinho para ver realmente o que está acontecendo, porque alguma coisa errada tem, tá? Tô falando que vocês vão ficar milionário, não, tá? Tô falando que é possível sim. Deve ter. Eu não sou milionária, tá? Mas deve ter gente também que de repente ficou milionário com o laboratório. Mas eu não sou milionária, então eu não sei ensinar vocês a ficar milionário. Mas sei ensinar vocês a ganhar dinheiro com o laboratório. Isso eu sei. Vamos lá. Qual é o melhor mês para abrir um laboratório? Vamos lá. Não existe um melhor mês para abrir um laboratório, mas vamos analisar o seguinte. Vamos lá, analisar comigo e vocês respondem aí comigo, tá, gente? Pode ficar à vontade aí nos comentários. Mas isso é uma coisa assim da minha cabeça. Em janeiro, por exemplo, é uma época que a maioria dos dentistas param, eles viajam, férias. Então, é uma época que a maioria dos laboratórios tem uma queda. Então, janeiro, fevereiro vai dando uma quedinha. Aí depois, como tudo, começa a subir depois do carnaval, né? Tipo, no final de fevereiro, março, aí começa a entrar na linha de novo. Aí quando aí chega mais ou menos no meio do ano, ele dá uma quebradinha de novo. Fala aí pra mim se com alguém é diferente, tá? Parece que no meio do ano eu tenho a mesma impressão, que o pessoal vai para férias, tal, vai. Então dá aquela queda de novo. E aí quando vai chegando outubro, assim, aí o laboratório vai, aí vai, né? Setembro, aí já começa a escalar de novo. Setembro, outubro, novembro, gente, ó. E dezembro é aquele mês que eu falo que eu brincava, né? Que eu não tenho marido, porque é um mês que realmente a gente sabe que aí sim são exceções, que o mês de dezembro é uma exceção. Aí você ficar até mais tarde no laboratório, aí não é que eu tô ficando todo dia, é uma exceção, não é uma regra. Então, realmente, chegando no final do ano, vai. Então, o que? Final do ano, teoricamente, é uma época que o pessoal está precisando, que tem mais demanda de serviço, então é uma época que talvez você consiga se enquadrar melhor aí. Porém,
como é final de ano também, vamos os prós e os contras. Pode ser que o dentista, que o cliente fique inseguro de tentar um outro trabalho, porque no final do ano é tudo aquelas coisas lá de paciente que vai viajar, paciente que vem do exterior para fazer, ou paciente que vai casar e tudo mais. Então, às vezes também gera aquela insegurança do dentista de deixar para trabalhar com outro laboratório, né? E de repente acontecer algum chabu. Então, eles acaba preferindo ficar em um que já tá. Não existe negócio que não dê dinheiro. Todo tipo de trabalho de dinheiro e luta. Realmente, o Rodrigues, desde que você saiba administrar, o negócio realmente funciona, né? Bem isso mesmo. Então tem tudo isso. Vocês precisam começar a analisar. Oi, Giovanni, tudo bem? E aí, já treinou seu inglês? Então, aí eu acredito que nessa época, só de janeiro, assim, eu não abriria um laboratório em janeiro. Acho que em janeiro ainda ou para você começar a engrenar tudo assim, acho que fevereiro, março, aí você começa a pegar o ritmo, né? Tem que, porque em janeiro realmente eles param sim. Então não existe uma melhor época. A melhor época é na hora que você já tá com as coisas praticamente prontas, que você tem um dinheirinho lá pelo menos para reserva, né? Para fazer capital de giro e tudo mais. Essa é a melhor época. Oi, Camila. Como migrar da resina para porcelana sem se bagunçar dentro do meu pequeno laboratório? Só faço resina. Ótimo. Vamos lá. Vou te contar uma história. Eu tinha uma aluna que a especialidade do laboratório dela era resina, mas ela queria também fazer porcelana, mas ela queria aplicar a porcelana. Só que aí o que acontecia? Ela era muito boa e muito rápida na resina e já era muito conhecida na resina. E ela queria, porque queria sair da resina, tá? E vir para porcelana. Só que detalhe, ela tinha, como o laboratório dela era totalmente voltado à resina, que ela já era conhecida tudo na resina, tinha muita demanda da resina e não tinha quase nada de demanda na porcelana, mas ela tinha colocado na cabeça dela que ela queria migrar para porcelana. Só que aí ela começou a deixar o setor da resina e ela ir aprendendo a porcelana. Só que o que aconteceu no caso dela, tá? Ela foi deixando a resina e caindo um pouco a qualidade do trabalho da resina, porque não era mais ela que fazia tal, e os clientes começaram a reclamar com isso. E aí, em contrapartida, e a gente lá na mentoria, tudo, aí eu perguntei quantos casos tem da porcelana, e ela me falou, e eu, não, peraí, o que aconteceu no caso dela? A parte da porcelana era muito recente e eram pouquíssimos casos mesmo. E o carro forte dela realmente era a resina. Então, como ela queria, porque queria passar para porcelana, ela acabou deixando a resina a desejar, né? Deixou de lado. E é isso que tem que tomar cuidado. Para fazer essa transição, você tem que ir aos poucos. E se você que quer realmente aplicar, fazer você vai ter que entender que você tem a curva de aprendizado. Que você é bom aqui, que você pode ser bom lá também. Só que vai ter uma curva. Aí, para fazer com agilidade, que você já é bom aqui, para fazer lá. Então, tudo isso tem uma curva de aprendizado, tem um tempo. Então, isso tem que ser um fator, tá? Tem que ser um fator a considerar. E aí você não pode perder seus clientes do seu carro-chefe, porque você já tem as despesas e tudo mais, clientes antigos, tudo mais, que só te manda aqui a resina. Então, nesse caso, né, talvez, qual que seria a opção? Fazer
de repente, a terceirização, começar com um freelance, terceirização da porcelana, e você ir também fazendo os treinos e aprendendo, né? Fora, de repente, do horário. Aí, fora do horário para aprender é ótimo, tá, gente? Porque vocês não ficam com a pressão. Eu sempre falo, até para colaborador, gente, não é aprender no trabalho do cliente, é aprender aprendendo, na posição de aluno. Aprender ali no modelo e tal, e aprender mesmo, né? Porque é complicado você aprender com prazo, com uma estética que você tem que entregar para o teu cliente, que é aquilo que ele espera de você. Então, quando você entra na sua posição de aluno, você pode errar, você pode fazer vários do mesmo modo, até você pegar a mão. Então, é isso, entrar na posição de aluno. Então, se você quer fazer essa transição do seu laboratório, incorporar também sem ser você ou sendo você, essa é uma questão. Se for você e você não tiver habilidade ainda, aprenda, vai tendo habilidade, mas não esquece que o seu carro-chefe está aqui. Tipo assim, quem paga suas contas está aqui, então olhe com carinho também para esse lado. Mas não que isso não seja possível, tá? No caso dela, ela acabou terceirizando sim, e depois ela começou a pegar gosto, né? E fazendo também a parte da porcelana, mas não deixar a peteca cair aqui do lado da resina. Igual assim, para quem não conhece, igual o Eric começou na PT, começou na resina. E aí foi indo, e ele também, hoje ele aplica porcelana. Então, assim, essa transição ela faz, né? É natural fazer, quem gosta, assim, vai. Tem gente que gosta mais de lá, tem gente que não deixa a resina por nada, porque gosta também. Então, isso daí é muito particular, né? Acho que a gente tem que ir se encontrando por aí. Só não deixa a peteca cair, né? Assim, de ficar tão fixado no outro lado e deixar para os seus clientes, às vezes te conhecem pelo outro lado. Ajuda técnica na hora de montar um laboratório. Onde posso arrumar ajuda técnica na hora de montar o laboratório? O que seria essa ajuda técnica? Você fala, não entendi, tá? De que tipo de técnico que você precisa para montar um laboratório? Qual a sua opinião sobre laboratório que dão cursos? É uma boa para agregar lucro para o laboratório? Ó, vamos lá. Laboratório que dá curso. É uma boa para agregar lucro para o laboratório? Sim, depende, mas em regra sim. Só que quando você dá o curso, envolve também toda a questão de gestão. Vamos lá. Eu tinha a parte de laboratório com cursos também. Eu separava, tá? Os caixas não era como se fossem duas empresas totalmente diferentes, não deixava misturar o caixa. Então, assim, os clientes do instituto, no caso, o cliente dos cursos é um cliente, o seu cliente dentista lá como parceiro é outra coisa. O que a gente tem que tomar cuidado com o curso? Lá na primeira turma que eu fiz do Eric e tal, eu fiquei com uma pessoa que eu fiz uns boletos e não me pagou. Então, o que eu aprendi na primeira turma com essa única pessoa de curso? Curso a gente não faz para pagar depois. Curso tem que pagar antes. Porque depois que a pessoa pega o conhecimento é dela, já foi. Então, a gente não. É complicado isso, porque a pessoa está ali, está se dedicando, ela está agregando para você o conhecimento. Se você está ali de mente aberta, você está pegando conhecimento, você pode até ganhar mais com o conhecimento que você está adquirindo, porque geralmente é isso que acontece. Quanto mais você aprende, mais você consegue agregar isso em valor para a tua vida, em valor para o teu laboratório, em valor para os seus clientes, e você consegue cobrar mais por isso. Então, se você quiser começar a dar curso dentro do seu laboratório, já primeiro separa mesmo, crie como se fosse não é para criar outra empresa, nada, mas crie outro caixa para
para honorários de professores, tudo mais, para você ter realmente esse caixa totalmente diferente e para você ter esse parâmetro também se tá te dando lucro, sabe por quê? Porque às vezes você coloca tudo junto e aí você fala assim, dá lucro, mas de repente é o seu laboratório que está te dando lucro e você está levando o outro. Então é bom separar os caixas para você entender realmente se essa parte dos cursos vai te dar lucro. E essa dica que eu já te dou logo de cara, seja certinho nessa questão de pagamento, de recebimento também. Já crie, tem que criar, né? Regras para tudo. E essa questão de curso, cria essas regras também de pagamento antecipado, principalmente quando é curso presencial, né, gente? Não tem jeito. Camila Ferrani, deixa eu ver outra perguntinha. Quando é hora de deixar de ser funcionário para montar um laboratório? Vamos lá. Quando é hora para deixar de ser funcionário e montar um laboratório? Eu acredito muito em parcerias. Eu vejo alguns colegas, assim, algumas pessoas que, às vezes, quando era colaborador, era um excelente técnico e depois que montam um laboratório, às vezes não é tão bom quanto era antes. Por quê? Quando você está dentro de um laboratório, você acaba fazendo somente aquela função. Então, você tem que estar preparado para quando você abrir o seu laboratório, você, além da função de técnico que você tem, não só da execução do problema, porque aí da peça, você também vai ter a parte de planejamento, você que vai ter que conversar com o dentista, você que vai ter que olhar se o trabalho dá ou não dá para ser executado. Essa é a parte técnica, né? Você que vai ter que fazer aquela triagem do trabalho e tudo mais. Isso é a parte técnica. Mas além da parte técnica, que você às vezes tem laboratório que você trabalha e que você não precisa, que ele já chega e já fala, por exemplo, ó, esse aqui vai ser uma coroa de Imex na cor tal, tal, tal. Pronto, você prensa em tal pastilha, em tal, tal, tal. Ok. A pessoa já te dá mastigadinho, né? Aí, essa é a parte técnica. Aí, quando você vai trabalhar sozinho, você não tem isso. Então, você tem que saber isso. Porque não vai ter ninguém para ditar isso para você. E não vai ter ninguém para dar orientação se aquele caso é melhor nisso ou naquilo. Que, de repente, o dentista pede para fazer de um jeito e você faz porque você não tem conhecimento, mas talvez o dentista também não tinha. E aí, acaba não... Eu travei, né? Uai, peraí, gente, deixa eu ver. Vocês estão me vendo, gente? Eu travei? Vocês estavam me ouvindo e não estavam me vendo? Voltei, né? Então vamos lá. Então, quando você. Ai, lá vem eu com essa coisa aqui. Eita, nós. O meu, o meu filtro. Aí, agora vocês estão me vendo. Eu acho que estava sem a câmera só. Agora voltou. Ótimo. Então, lá, quando você está preparado para abrir outro laboratório, é quando você tem conhecimento técnico para fazer planejamento além de só a execução. Quando você tem a ciência que você, além do técnico, realmente você vai ter que fazer gestão do seu tempo, você vai conversar com seus clientes, você que vai fazer seu estoque, você vai precisar fazer seu financeiro, sabe? Ter uma visão já desde o começo como uma empresa. E você vai ter que ter jogo de cintura para você, se você quiser crescer também, você vai ter que ter outras pessoas para trabalhar com você.
porque sozinho é difícil, né? Então, você tem que ter essa mente aberta. E também, o que eu sugiro, tá? Agora vamos falar economicamente, financeiramente. Eu sugiro que vocês tenham um capital, uma reserva de capital. Porque, principalmente, se você é a única pessoa que dá renda na sua casa, nos primeiros meses, não é fácil de fato, igual a amiga falou aqui, porque nos primeiros meses você vai ter que ir atrás de clientes, de repente você não acha tanto cliente, de repente você acha um cliente, mas um cliente que te manda pouquinha coisa, porque ele primeiro ele vai querer te conhecer, primeiro ele vai querer saber como é seu serviço, né? E aí sim, você vai aos poucos crescendo, vai aos poucos começando a fazer sua clientela e tudo mais. Então, até você ter isso, você precisa ter um dinheirinho em caixa. Então, assim, entre comprar os melhores equipamentos e ter um dinheiro em caixa, eu sugiro que você tenha dinheiro em caixa e os melhores equipamentos que você pode ter naquele momento. E é claro que aí, conforme você vai crescendo, você vai trocando de equipamento para também melhorar tanto a sua produtividade como a sua qualidade e tudo mais. Isso daí é fato. Mas às vezes não precisa começar com tudo da melhor, do mais top, do Mega Blaster e não ter nenhum dinheiro se caso alguém não te paga ou se caso você não ter um cliente ou não vir o dinheiro que você espera, você não tem para onde correr, né? Isso é o mais complicado, é você não ter dinheiro, porque aí você começa a entrar em empréstimo de banco, financiamentos e tudo mais, e aí vai virando uma bola de neve. Tem alguns casos que isso é igual financiamento e tudo mais, alguns casos, né, é até plausível, mas nem sempre. Aí sabe aquela história de trocar cheque, trocar boleto, aqueles negócios todos, isso daí não vinga. Então, entre tudo, até eu sempre falo isso, entre pegar seu acerto e comprar em equipamento, eu pego o seu acerto e guardo como reserva e capital de giro e compro os equipamentos parcelado. Mesmo que no final das contas vai sair desse mesmo dinheirinho, né? Da reserva aqui. Mas você tem um caixa. E aí vai entrando mais dinheiro e você vai fazendo o giro. Isso é interessante, tá? Para quem está começando. Ai, quando é a hora, seria na parte A. A colega perguntou, onde posso arrumar ajuda técnica na hora de montar o laboratório? Tipo, e na parte de equipamentos. Bom, ó, na parte de equipamentos, o que você pode fazer? Geralmente perguntar, né? Assim, às vezes você tem alguém que fez o curso com você, que tudo mais, alguns colegas, algumas comunidades que vocês entram. E aí você pode trocar ideias de quais os equipamentos, né? O que é melhor, o que não é, e começar a fazer os seus prós e contras, né? É você olhar o teu bolso, ver o que você tem e você olhar a sua necessidade que você precisa. E aí você vai começando e entra em contato com as empresas também, com as revendedoras e tal, e começa a analisar todos os custos e benefícios, né? Porque às vezes o que é bom para mim talvez não seja ainda o teu momento ou não é bom para você. Então, assim, isso é análise, tá? É você olhar, colocar realmente no papel e começar a analisar o que é melhor em custo-benefício. Estou com laboratório no papel. Já trabalhei para um laboratório grande onde cobrava valores muito bom em cima da. Deve ser da mão de obra dele, sei lá. Cortou. Cortou. Ó, quando a pessoa já trabalhou em laboratórios, fica mais fácil ter uma visão de como que é o laboratório na real, né? Embora só quando você tá do outro lado que você realmente... Ai, gente, esse filtro fica aparecendo essas coisas.
é quando você está do outro lado que você realmente vê. Minha avó dizia, quem come o sal junto que sabe como que é, né? Então, realmente, cada um vai ter suas experiências e vai saber como que é do outro lado. Mas quando você já trabalhou em algum laboratório, você consegue olhar, você consegue ver o que era legal, como funcionava, o que não era legal, o que você achava que não era funcional, o que você fala assim, de jeito nenhum, nunca na vida eu vou fazer isso. Às vezes você hoje, como colaborador, você olha e fala assim, poxa, isso aqui eu nunca vou fazer. E quando você vira patrão, você fala assim, putz, hoje eu entendo por que ela fazia aquilo. Então, tem tudo isso, né? Na hora que você vai passando ali, que você vai descobrindo. Talvez o que, quando a pessoa nunca passou por um laboratório, que já sai do curso, um, já monta o laboratório dela, às vezes ela vai ter um pouquinho mais de dificuldade para entender como é que é todo o contexto, porque quando você faz o curso, tudo, você não tem aquela real, né? Não sabe exatamente como que vai ser. A gente já não sabe, né? Trabalhando dentro de um laboratório e abrindo o nosso próprio laboratório, mas quando a pessoa já sai direto de um laboratório, direto do curso e vai e abre um laboratório, eu acredito que falta algumas experiências, assim, algumas sacadinhas, assim, que talvez você trabalhando para outra pessoa dá uma encurtada em alguns aspectos, tá? Não digo que não dá certo, porque tem um monte de gente que, enfim, que já saiu do curso e abriu. Tem alguém aqui que já saiu do curso e abriu o laboratório? Um monte de gente que faz isso, né? Mas se puder trabalhar primeiro para ver como é que é o negócio, eu acho mais interessante. Com o laboratório do papai, já trabalhei para laboratório grande, onde cobrava valores muito bons em cima da minha mão de obra. Posso iniciar meu laboratório cobrando o valor daquele laboratório grande, o qual a mão era minha. Bom, deixa eu resumir a pergunta. A pessoa trabalha num grande laboratório, ou já trabalhou em grandes laboratórios, e ela sabe que a tabela, né, o valor que cobrava era em cima do trabalho que ele fazia e sabe que cobrava bem. Eu acredito em duas coisas diferentes, tá? Tem a questão valor e a questão preço, tá? Acho que a gente precisa aprender mais a questão de valor, de entregar valor, do que ficar só falando em preço. No caso, né, minha opinião para você que fez essa pergunta, se as pessoas já pagam por isso, aí você vai ter que entender assim, as pessoas que pagam, de repente, pagam por causa da marca do laboratório que você trabalhava, e às vezes elas não sabem que é você que fez, só que. Então tem essa situação, tá? Mas aguenta aí para entender meu raciocínio. Mas aí, pro outro lado também, de repente, você consegue mostrar, né, sabe, sem ter que também ir atrás dos clientes, falar, eu trabalhava lá no fulano de tal, eu que fazia essas peças, não sei o quê. Às vezes, sabe, eu não vou nem entrar nesse mérito, porque não vou entrar nesse mérito. Mas você já sabe que então o teu trabalho tem um valor. Você já sabe então que o teu trabalho é sim bom para que a pessoa pague isso. Então, um dos critérios que eu falo na hora de colocar o valor é entender quanto as pessoas estão aceita pagar por aquilo, né? Então, às vezes você fala assim, todo mundo cobra, vamos colocar, todo mundo cobra R$ 100 numa faceta, mas eu vou cobrar 200, ok. Só que você sabe, você tem ciência que a sua é totalmente diferente de que todo mundo cobra 100.
entende? Então você sabe que esses clientes, eles estão dispostos a pagar um pouco mais porque eles sabem do seu trabalho, eles sabem que o seu trabalho é diferenciado. Então, nesse caso, você cobra o que você entende, né? Você consegue agregar o valor, não só o preço, você consegue agregar o valor, tá? Então, às vezes, é difícil você mostrar esse valor, né? Não, difícil não, é desafiador você mostrar esse valor, mas você consegue mostrar esse valor. Mas também está muito associado, sim, de repente, à tradição do laboratório e tudo mais, né? Por isso que cobram um valor a mais. Mas aí eu te falo assim também, opinião minha, que é questão de pouco tempo que você também será reconhecido, entendeu? E você fazendo um trabalho legalzinho e de marketing, tudo de valor, você vai conseguir. E, gente, não entra nessa de que, vou abrir meu laboratório e vou colocar os preços lá embaixo, né? Isso aí é meio complicado, viu? Porque depois que vocês começam a trabalhar com os clientes com um preço muito abaixo do que realmente vale, para vocês subirem depois, por cento é uma coisa, agora você querer aumentar 50% numa paulada só, aí é outra coisa, né? Então, pensa nisso também, na hora de começar a fazer a tabela de preço, para vocês aí que parece que tem bastante gente abrindo o laboratório, pensar realmente não só na pesquisa de preço, né? Tem vários fatores aí para analisar para poder fazer uma tabela de preço legal. Beleza, pessoal? Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha aqui. Bom, pessoal, eu acho que respondi. Acho que eu zerei as perguntas, respondi todas. Ó, é só eu clicar na tela, fica aparecendo. Não sei se aparece para vocês, mas para mim aparece umas frases do filtro que eu tô usando. Oi, Vinícius, boa noite. Gente, então é isso. Ficou claro todas as perguntinhas, as respostas. Ficou claro da importância do planejamento e tudo mais, para vocês já começarem esse semestre de uma outra maneira. Daqui a pouco chega final de ano, aí o bicho pega, hein? Então, final do ano já deixa tudo certo agora. Belezinha, então, gente? Fechou? Tem mais alguma perguntinha? Eu vou encerrar por aqui, então. Tem bastante gente que entrou que eu acabei não dando. Não dando uma acenadinha aqui para vocês. Tá bom, pessoal? Então, lembrando que todas as quintas eu tô aqui para responder as perguntinhas de vocês. Lembrando também do nosso canal do YouTube, quem não segue, vai lá, segue a gente, se inscreve lá. Tem a trajetória de sucesso alunos, tá? A gente está gravando com os nossos alunos para eles contarem a história de como eles conseguiram, né, a ter um resultado, né, um resultado satisfatório, um resultado de sucesso. Então vai lá, assistam, porque são histórias de gente como a gente e que deu certo, então a sua história também pode dar certo. São histórias inspiradoras. Eu vou lá ver então a sua pergunta, tá? Pera aí, deixa eu ver se eu acho ela aqui. Quer fazer na caixinha de pergunta, que aí fica mais fácil de eu localizar e eu respondo e a gente finaliza. Porque às vezes eu tô falando, aí começa a passar um monte de pergunta, de pessoas que vão entrando, que vão assinando, e aí eu acabei
perdendo. Abrir laboratório em área específica e MEX em aplicação, dá certo? Dá sim, Hugo, dá super certo. Vou falar assim, vamos falar por mim. Nós abrimos um laboratório específico de porcelana, tá? Só na parte de cerâmica. Só que aí, o que a gente começou a ver? Que nosso carro-chefe, digamos assim, eram as facetas, né? Os laminados e protocolo cerâmico. Só que aí a gente começou a ver a necessidade da acrilização para protocolo acrílico. Então, assim, no papel, por isso que eu falo, o planejamento é muito importante, a gente traça tal. Só que aí as coisas começam a acontecer e às vezes vocês têm que fazer uns ajustes lá. E tá tudo bem, tá tudo certo. Porque a gente só tem controle do que a gente planejou, mas não tem controle do que acontece no externo. Só que aí quando você tem um planejamento de possíveis coisas que pode acontecer, fica mais fácil porque vocês vão ter mais soluções também. E assim, fica mais rápido, né? Mais plano A, B, C, D, mais rápido as soluções. E aí o que a gente percebeu foi isso, que a ideia era no começo a terceirização e coisa e tal, só que para nós foi mais interessante abrir o setor de acrílico também. Então, o laboratório que era para ser mais nessa parte, né, porcelana, é só mais na parte, o carro-chefe, né, de laminados e protocolo cerâmico, acabou que a gente abriu também essa parte da resina. Agora, a outra parte, por exemplo, aparelho ortodôntico, essas coisas, os aparelhinhos a gente não faz, a parte também de armação de PPR não faz. Então, o que vocês têm que analisar é o seguinte: é tudo análise, tá? Tudo, prós e contra. Coloca no papel sempre. Aí você vai colocar o que você precisa para montar esse setor, o que você já tem, né? Como seria se fosse terceirizado. Se você tiver um parceiro para a terceirização, às vezes compensa, mas é parceiraço, sabe? Porque o complicado é você fazer parceria que te deixa na mão. Aí é complicado. Então, assim, se tem parceiros bons, com prazo, com qualidade e tudo mais, às vezes compensa fazer essa terceirização aí com um laboratório que de repente é só resina, por exemplo. Aí você fica só de porcelana, então um troca com o outro. Isso daí são parcerias, que tudo tem que ser analisado, tudo tem que ser visto da melhor forma, né? Custo e benefício sempre, que é melhor. Agora, uma coisa eu aprendi, sabe? O que tira a sua paz não vale a pena. Então, tem que pensar nisso. O que é melhor aí para vocês. Mas que dá bom, dá. Pode funcionar. Tá bom, gente? Então, vamos lá. Lembrem então de ir lá no YouTube e assistir as histórias a trajetória de sucesso dos alunos, ver as ações deles, né? Também ver o que eles fizeram, o que deu certo para eles, os erros e acertos, né? Que isso daí já é uma coisa bem legal, assim, para a gente aprender com os erros dos outros, né? É melhor quando você aprende com os erros dos outros, você não precisa errar. Você vai errar outros erros, mas você diminui um pouco, né? Errando menos. Mas é isso aí, então, gente. Então, até quinta-feira que vem. Renan, por isso que eu falo que tira tua paz já fica caro, né? Porque realmente tem parcerias que não compensam. Tem parcerias que não são parceiros. Tem parcerias que realmente deixa muito a desejar. Então, a gente precisa ponderar ali. Muito obrigada, tá, pela presença de todos vocês, de todos os meus alunos que estão aqui. Fiquei muito feliz que eu vi bastante deles aqui, desde a primeira turma até a última agora. Bem legal.
E fica assim, então, fica combinado que na próxima quinta, no mesmo horário, às 20 horas, eu estarei aqui para responder as perguntinhas de vocês. Se ficou alguma dúvida, alguma coisa, pode mandar lá no direct, que também eu respondo. Aí na quinta-feira eu trago aqui elas pro pessoal também. Tá bom, gente? Um grande beijo, bom descanso para vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Fica com Deus.